Alexa, tocar jazz. O Amazon Music está streaming em outro dispositivo. Quer fazer o streaming daqui? Alexa, tocar jazz no Spotify. Estou enfrentando um problema. Tente mais tarde. Alexa, tocar jazz no Spotify. Jazz Classics no Spotify. I see trees of green, and I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Bom dia, vlog! Como é que vocês estão? Gente, que saudade de gravar um vídeo pra esse canal. Finalmente estou aqui, eu, vocês, no meu apartamento, pra gente conseguir conversar um pouco, pra conseguir gravar pra vocês. Eu não estou no melhor momento da minha saúde, mas já vou contextualizar. Mas eu quero dizer que eu tô muito feliz de estar gravando esse vídeo aqui. Eu espero muito que vocês estejam aqui nesse canal ainda, porque é um lugar de muito carinho que eu tenho dentro do meu coração. E esse último ano foi muito desafiador pra mim, muito. Eu saí do ritmo que eu tinha na minha vida, fui trabalhar junto com o Rian na empresa, e várias coisas maravilhosas aconteceram na nossa vida. Eu tô muito feliz, tô muito grata a tudo. E eu não quero deixar esse canal, porque esse canal é o acompanhamento da vida, né? É tudo aquilo que a gente tá fazendo, então serve muito como um diário pra mim. E eu adoro assistir os vídeos antigos, ver como é que tava, o que eu tava pensando e como eu tô agora. Se vocês não têm canal, se vocês não têm um registro em vídeo, em áudio, ou até mesmo escrito, né, da vida de vocês, eu sugiro muito que façam, porque é muito legal ter tudo isso e acompanhar nossas fases. E, gente, eu tô vivendo uma fase muito incrível, que é a fase do meu casamento, né? Eu e o Rian, nós vamos casar. Um dos meus últimos vídeos que eu postei foi do pedido de casamento. Nós estávamos na Escócia e ele me surpreendeu muito lá, assim, a gente tá junto há muito tempo. Não era um sonho nosso casar, nem nada disso. A gente não se conectava, na verdade, né, a isso. O Rian me pediu casamento, então, em janeiro, final de janeiro, e quando a gente voltou da viagem, a gente começou a pensar, tá, então vamos fazer um almoço, né, pra nossa família e tal, vai ser isso. E aí o Rian começou, não, mas eu gostaria de fazer uma festinha, assim, sabe, porque eu gosto de tocar. O Rian toca, né, gente, ele foi DJ uma época, ele tem mesa, CDJ, todas aquelas coisas, ele produz música também. E ele queria tocar, eu falei, tá, então eu vou ver com a minha mãe, daqui a pouco a gente faz lá na casa dela, que tem um espação e tal. Tá, e foi indo assim, daqui a pouco foi indo, daqui a pouco quantas pessoas, eu não sei o que, tem nossos irmãos da terreira, que é bastante gente, a gente gostaria de convidar todo mundo, porque a gente ama eles e tal, e eles fazem muito parte da nossa vida. E aí começou por eles, assim, tipo, eu sou, tá, mas lá é um grupo grande, né, como é que a gente vai fazer pra botar todo mundo? Não, o que a gente vai fazer pra comer? E aí, meus queridos, uma coisa foi levando a outra, e uma foi levando a outra, e quando a gente viu, tínhamos alugado um salão para fazer o nosso casamento. Só que daí o que acontece? Como não era uma coisa que a gente super queria na vida e tal, eu pensei, eu vou ter que dar um sentido para essa festa, né? Porque normalmente as pessoas pensam, festa é o quê? Festa que vai lá, tu bebe e enlouquece. Não é isso que eu quero pro dia do nosso casamento, né? Apesar de sim, vai ter drink, vai ter com, sem álcool, enfim, isso é uma outra parte. Mas quando eu comecei a pensar em criar o nosso casamento, nesse momento, eu pensei, poxa, vai ser um momento tão especial que eu e a gente vai estar se colocando, a gente vai estar mostrando, né, o nosso amor, a nossa união, vai ser um dia para o amor, para isso. Então ele precisa ser muito especial, eu fiquei pensando. E não especial em ter coisas grandiosas e luxuosas, não isso, mas especial no sentido. E aí foi então que eu comecei a, imaginar, assim, um dia de um ritual muito lindo, de amor, como que vai ser o nosso encontro, que a gente vai estar celebrando, né, nessa encarnação, ele como Rian e eu como Shaline. Gente, eu acredito em outras vidas, em todas essas coisas espirituais, eu acredito muito nisso, tá? Então é com base nisso que eu vou estar falando aqui. E
da gente celebrar nós dois, né, como parceiros nessa vida, o que nós dois somos juntos, enfim, como a gente se ajudou. Enfim, a gente tá junto há muito tempo e a gente aprendeu muito um com o outro, né? A nossa vida, assim, a gente tá mais tempo junto do que separado, só pra vocês terem uma noção de tempo de vida. Então, o Rian, ele foi um presente muito grande do universo pra mim, né? Claro que a gente já tinha assinado que a gente iria se encontrar aqui, mas o Rian é uma pessoa muito maravilhosa, uma pessoa que me faz muito bem, que me ajuda a evoluir. Eu sei que é uma troca muito sincera que a gente tem entre um e o outro, e é o amor da minha vida, né? Então, quando eu comecei a pensar em relação a isso, tipo, o que o Rian era, o que o nosso amor significava, parece que tudo começou a clarear, assim, sabe? Na hora de montar o casamento. E tudo começou a clarear mesmo, assim. E pessoas maravilhosas começaram a se aproximar pra gente construir esse casamento, porque eu vi que sozinha eu não ia dar jeito, eu ia ficar muito nervosa, né? Tipo, eu não sei, até conseguiria, mas tem um fator aí que a gente vai casar em setembro, né? Dia 6 de setembro. Então, e isso já era março, abril. E aí eu fiquei tipo assim, meu Deus, são pouquíssimos meses, né, pro casamento, tá? 5 meses e tal. E aí eu fui atrás de uma pessoa pra me ajudar e foi muito legal. A gente tem uma pessoa que ajuda a gente, que é a Veri. Ela é maravilhosa. Gente, só um parênteses, tá? Que minha voz tá desse jeito. Eu tô desde sábado, hoje é quarta, com muita tosse, tive febre e agora eu tô me sentindo melhor. Tô tomando antibiótico e tal. E eu também não queria tomar antibiótico, né? Tem isso. E aí eu fui indo postergando, até que eu tá ok, vamos lá, fui, tomei antibiótico e agora comecei a melhorar. Então eu tô gravando esse vídeo aqui, mas depois eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que aconteceu. Voltando então, a Veri começou a ajudar a gente a organizar o casamento. Uma pausa pro meu café. Ai, que delícia. A gente começou a organizar o casamento e daí a gente contratou tudo, tipo, muito rápido. No primeiro mês a gente já tava com quase tudo pronto. Talvez seja o meu ascendente virgem junto com o ascendente virgem do Rian, porque a gente gosta muito de ter as coisas organizadas e fixadas e tipo, vamos embora, entendeu? Pra dar os próximos passos, né? A gente gosta de resolver as coisas muito rápido. Então, tipo, foi ali um mês e alguns dias a gente já tava com tudo pronto pro casamento. Claro que daí ficou, eu tô fazendo meu vestido, daí teria fotos de pré-wedding. Que foi muito legal, a gente já fez. Enfim. Aí tava tudo pronto, aí a gente foi pra parte de criar a nossa identidade visual também, que foi muito legal. Todo o processo foi muito legal. Se vocês se interessarem, eu posso contar mais sobre isso, né? Tipo, como é que foi todo o processo e tal. Foi bem interessante, assim. A caixinha dos padrinhos, o que foi dentro dos padrinhos, da caixinha dos padrinhos, tudo foi muito pensado com intenção. Acabou a bateria e eu tô... Nossa, deram algumas pausas pra tomar água, gente, tô bem ruim. Vamos lá, vou falar mais devagarinho. Acho que eu não vou conseguir dar tanto detalhe, mas eu posso mostrando em outros vídeos também como que a gente fez. Mas a caixinha dos padrinhos foi muito legal. A gente colocou vários elementos, assim, que significam bastante pra gente. Também pra já ir englobando eles nessa energia que a gente quer. E aí depois que foi tudo entregue, a gente começou a gente relaxou, né? Tipo, tava tudo entregue, tava tudo certo. E agora tem algumas questões, assim, de decoração pra fazer. O meu vestido, né, que tá sendo feito também. Várias coisas, gente. Mas contextualizando vocês aí do casamento, é isso. A gente vai casar, a gente vai fazer uma festa e uma cerimônia. Vai ser dia 6 de setembro, um sábado. E eu vou contando mais pra vocês no decorrer dos vídeos. E a gente tá muito feliz, a gente tá muito empolgado vivendo esse momento. É um momento que despertou coisas muito boas dentro de nós. A gente parou pra pensar em quem estaria ao nosso lado esse dia, nossos padrinhos, cada energia que iria compor ali, né, o nosso ritual e tal. E é muito especial mesmo. A gente não vai casar em nenhuma religião específica, então o nosso casamento vai ser feito de uma maneira sistêmica, vai ser um casamento sistêmico. E vão ter ali elementos e questões espirituais e tal, tudo aquilo que a gente gosta. E gente, eu tô empolgada, vai ser tão legal, tô muito feliz. Tomar mais uma água. E agora, o meu café que já deve estar gelado. Tô que nem, sabe, por onde anda tá com um papelzinho assim, andando no nariz. Meu Deus. O que aconteceu, gente?
Faz muito tempo agora, eu vou falar, porque eu tô com essa voz aqui que fica falhando e que nervoso que me dá. Vocês devem estar nervoso, eu também tô nervosa com essa minha voz. Eu quero que saia, eu quero viver, eu quero fazer minhas coisas. Mas enfim, olha, fazia 1 ano que eu não ficava doente. Eu nem me lembro quando foi a última vez que eu fiquei doente, pra vocês terem ideia. Eu não me lembro. Porque veio pandemia, passou a pandemia, eu não peguei nada, não tive nada. O Rian pegou ainda Covid depois mais uma vez, depois ele ainda pegou influenza e eu não tinha pego nada. Vai inverno, eu tava show. E claro que me cuido também, né? Sempre me cuidei bastante. Tomo vitamina, faço toda a atividade física, tento me alimentar bem. Não, olha, eu conversando, fazendo isso aqui. Vocês não dão bola. E tento fazer tudo que eu posso, né? Pra ter uma vida saudável e tal. Eu gosto, me faz bem. Mas o que aconteceu? Eu acho, né, gente? Não sei o que aconteceu exatamente. Que eu tô num ritmo, a gente tá num ritmo muito acelerado lá com a empresa também, muita coisa mudando, muitas coisas muito legais acontecendo lá na empresa, que tá exigindo bastante da gente fisicamente e principalmente aqui na cabeça. Então a gente tá com muita coisa, né, esse ano. A gente foi viajar, a gente tem todas as questões da empresa, que a empresa tá crescendo, tá sendo muito legal, a parte do e-commerce e tal, e era uma coisa que não tinha, então isso foi implementado no passado. E aí, tudo tem que aprender, sabe? Tudo tem que aprender, é tudo uma coisa nova, então... o que funciona, o que não funciona, o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que fazer, que jeito, o que tem que comprar. Enquanto isso... a empresa lá, o presencial e tal, tá rodando, sabe? Então, são muitas coisas, assim, que vem na cabeça. Aí, vamos casar, daí organiza um monte de coisa e vai pra lá e vai pra cá. E tá sendo um processo muito incrível. Gente, eu não sei, assim, olha, 2025 tá sendo o melhor ano das nossas vidas, com certeza. Assim, tá sendo muito, muito, muito maravilhoso. E eu não tenho o que falar, assim, sabe? De gratidão que eu tô por tudo, sabe? Por tudo que tá acontecendo, por tudo que a gente tá aprendendo, como que a gente tá amadurecendo com todos esses processos, porque a gente tá amadurecendo demais. E tá sendo muito bom, tá sendo incrível, assim, eu e o Rian trabalhando junto, a gente amou trabalhar junto, né? A gente faz um ano e pouco que a gente tá trabalhando junto, desde que teve as enchentes, eu fui, enfim, e permaneci. E tá sendo sensacional, assim, esse ano, eu juro, eu não tenho palavras pra dizer, assim, como eu tô grata, como eu tô feliz. Mas o que aconteceu em contrapartida, eu acho, né, que eu dei uma baixada na minha imunidade, enfim, porque são tantas coisas, né, como eu falei pra vocês. Esse último mês a gente teve janta de padrinho, a gente teve isso, a gente teve aquilo, a gente saiu muito, e eu sou uma pessoa que precisa ficar quieta, sozinha, pra me recompor, sabe? Eu adoro estar fazendo coisa, eu adoro e tal, com as pessoas que eu gosto, só que ao mesmo tempo eu preciso de um tempo pra mim, sabe? E eu não tava tendo esse tempo. Gente, tive uma crise absurda de tosse de novo, meu Deus do céu. Eu acho que é porque eu tô falando, mas bora lá, que eu comecei esse vídeo e eu vou terminar esse vídeo. E eu acho que a gente ficou mais ou menos um mês aí sem gira. E aí, como a gente tava sem gira, a gente acabou intensificando mais algumas coisas do trabalho. Eu e o Rian, a gente chega em casa, a gente vai olhar vídeo, a gente vai pensar, a gente vai, sabe, tá com a cabeça sempre a mil. E eu tava treinando bastante também. Eu acho que eu nem contei aqui, mas eu saí da academia, que eu tava há 7 anos já. E a gente tá fazendo um outro tipo de treino que é muito legal, que envolve agilidade, mobilidade, força e alongamento, isso, alguma coisa assim. E é muito legal, é como se fosse um funcional, mas envolve, tu trabalha o teu corpo inteiro, assim, é sensacional, a gente tá amando. E a gente tá indo treinar das 6 às 7 e depois já vai trabalhar, e aí trabalha até o final do dia, e às vezes tinha compromisso na terreira, ou tinha questões com os nossos padrinhos, ou coisa do casamento. Então, todos os dias a gente acordava super cedo e ia dormir cedo também, às vezes nem não conseguia, e era um dia após o outro, inclusive no final de semana. E eu acho que aí, nesse último mês e pouco, eu já vinha com uma tosse, aqui tava chovendo muito, tava muito úmido, agora começou a melhorar,
Então, eu acho que, sabe, me deu uma crise alérgica e eu não consegui, não fui melhorando, não conseguia dar volta. E não descansei meu corpo, gente. Não descansei meu corpo nunca. Tipo, acho que era um ou outro dia que eu dormia. Eu até brinquei com o Rian final de semana passado. Falei, nossa, sábado nós vamos dormir até tarde. Eu falei assim, porque eu preciso descansar. Eu falei pra ele, parece que eu tava sentindo, né? Eu falei, eu preciso descansar, eu tô muito cansada. E aí era, gente, sem brincadeira, era 5 e pouco da manhã, que é o horário que a gente acorda normalmente. Eu estava acordada e eu fiquei, não, eu não acredito. E eu me forcei a ficar na cama até 6 e pouco, mas não deu jeito, eu me levantei. E a gente, sabe quando tu acorda e daí eu me levanto e aí eu penso, meu Deus do céu, eu tô vivendo uma fase maravilhosa da minha vida. E daí, tipo, eu já fico feliz, eu já quero fazer as coisas. E foi o que a gente fez, sabe? A gente pegou, a gente saiu, daí a gente foi comprar um negócio que eu ia precisava e não sei o que. Quando deu ali pelo meio-dia, eu comecei a passar mal. Passar mal, comecei a ficar ruim, comecei a me dar um negócio. E nós tínhamos um aniversário pra ir, sábado de tarde. Já tava marcado há muito tempo. E são, nossa, era um casal, assim, eles são uns queridos, uns amores, assim. E aí eu, não, vamos ir, né? Tipo, não tem como não ir, vamos ir e tal, vou ficar bem, sempre nessa, né, gente? Eu fico, não, vou ficar bem e tal. Gente, eu cheguei naquele aniversário, a gente se sentou, porque eu me sentei, e assim, nossa, eles tinham feito uma feijoada maravilhosa, tava muito gostoso, tava tipo sol, sabe? Tava muito bom. E eu queria estar aproveitando ali. Daqui a pouco a minha sogra falou, vamos tirar uma foto aqui e tal. E eu fui tirar as fotos. Quando eu vi a minha cara nas fotos, gente, eu levei um susto. Só que eu fiquei quieta, né? Fiquei na minha, porque eu não queria preocupar ninguém, né? E aí eu olhei a minha cara nas fotos e ela, não, vamos tirar outras. Eu peguei, tirei outras. Eu pensei, bom, realmente não tem o que eu fazer aqui com a minha cara. Ela não tá entregando, quer dizer, ela está entregando exatamente o que eu tô sentindo, né? E eu tava com uma cara de morta-viva que vocês não têm noção, tava tipo assim. Aí tá. Aí eu me olhei e pensei, gente, o que é isso, né? Daí eu olhei pro Ria e falei, ai amor, olha só, não tô me sentindo muito bem. Daqui um pouco vamos ir. Só que o Ria já tinha pego, né? Me conhece. Ele, vamos, tal. Beleza. Aí daqui a pouco a gente foi embora do aniversário. Cheguei em casa, eu estava com febre já. Tava passando mal, assim, nossa, eu fiquei muito exausta. Tomei um banho, lavei meus cabelos. Aí isso é uma coisa também, eu fico doente, eu começo a tomar banho, lavar meu cabelo. E tomar banho, lavar meu cabelo. E fico isso, parece que eu tenho que ficar me limpando o tempo inteiro. E aí, eu cheguei em casa, tomei banho, lavei meu cabelo, vim me sentar ali no sofá. E eu nem me lembro se eu comi ou não comi, enfim, fui dormir. Domingo eu acordei muito mal. Meu nariz totalmente fechado, com tosse. Ai, gente, foi horrível, assim. Daí parece que veio, sabe? Porque eu relaxei, daí parece que veio tudo que tinha que vir. Detalhe, na sexta-feira a gente foi fazer nosso ensaio da pré-wedding lindíssimo. Vou ver se eu vou postar aqui no YouTube o vídeo. Ai, ficou tão lindo, gente. Eu nunca tinha feito foto, nem vídeo, nem nada. E aí eu acabei me gelando, porque eu tava com uma roupinha toda de renda, assim, e tal. E tava muito frio, muito frio. A gente foi pra São Francisco de Paula, que é na Serra, aqui no Rio Grande do Sul. E a gente foi pra lá, um lugar lindo, uma vibe Outlander, assim, sabe? Lindo, toda aquela coisa que eu gosto. E aí a gente tava lá e tinha maior ventão e a gente tava correndo e eu tava suada na hora. Então eu acho que ali juntou tudo que precisava juntar. E aí, tipo assim, fiquei mal. Aí, então tô desde o sábado passando mal. Hoje é quarta-feira, não fui trabalhar presencialmente nem segunda, nem terça, nem hoje. Segunda eu tava acabada, não tinha condição, eu tava até com febre. Terça-feira, que foi ontem, eu tava um pouco melhor, mas assim, eu não paro de tossir. Aqui que eu tô dando pausa, tá? Mas eu não paro de tossir e de ter que assoar meu nariz, tipo, e cuspir, sabe? Tá saindo muita secreção. Então, assim, eu não tenho condição. Tanto que eu falo de eu tomar água, eu tô bem... Enfim, mas vai melhorar. E eu começo a ficar nervosa em casa. Aí eu começo a limpar a casa, eu começo não sei o que. E aquilo começou a me cansar. E aí eu parei e pensei, meu Deus do céu. O que tu quer de mim, né? Eu pensei assim, eu tenho que ficar boa, eu só penso nisso. E aí eu comecei a ver que eu tava realmente, tipo, extrapolando meu limite, sabe? Eu tava passando por cima das coisas que eu tava sentindo. Porque eu tava bem, eu tava feliz fazendo as coisas. Mas eu não tô dando tempo pro meu corpo, né? Então eu tava indo treinar bastante, uma frequência legal. Ah, e outra coisa, eu comecei a fazer bike também na Velocity. Eu tô adorando fazer.
E eu tava exigindo muito do meu corpo, fisicamente, mentalmente, e eu não tava ouvindo ele, né? Meu corpo tava tipo assim, Shaline, calma, calma. Eu não estava conseguindo me recuperar de uma tosse, já fazia um mês que eu tava com tosse, que eu tava com sinusite e tal. Então meu corpo já estava apresentando alguns sinais de que eu tava com a imunidade mais baixa, apesar de suplementar, de fazer tudo que eu tava fazendo, eu não estava descansando. E, gente, é tão importante descansar. Eu sempre botei isso, assim, como uma prioridade, sabe? Faço minhas coisas, mas eu preciso descansar, eu preciso do meu tempo, eu preciso dar uma pausa. E realmente, quando eu não fiz isso, quando eu não ouvi o meu corpo, agora estou do jeito que eu tô, tomando antibiótico, tendo que estar em casa, forçada, né? Porque o meu corpo tá desesperado pedindo pra eu me acalmar. Me deu um monte de alergia no rosto, tipo, minha imunidade baixou tanto, começou a sair várias, isso vai dar pra ver, várias espinhas, assim, de alérgicas, sabe, no meu rosto, coisa que eu tava assim, nem uma espinha. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Eu preciso de um tempo. E aí, hoje que eu melhorei um pouco, eu pensei, vou gravar o vídeo, vou conversar, vou falar tudo que eu quero falar, bem sem, sabe, ficar me padronizando aqui, que não dá certo. Ficar com fazer isso, fazer aquilo aqui nesse canal, não consigo, preciso conversar, preciso falar, né, as coisas como elas são. E aí agora eu tô falando e eu tô me sentindo bem melhor hoje, eu tô tomando antibiótico desde ontem e eu quero criar esse compromisso comigo mesma aqui de ouvir mais o meu corpo, cuidar mais da minha energia, porque ela não é infinita, né, eu preciso saber da pausa. E é muito louco isso, porque era uma coisa que eu sempre priorizei, de ter meu momento, de ficar mais quieta, e eu não consegui. E aí aconteceu o que aconteceu, né, gente? Eu tô falando tudo isso também porque eu quero trazer aqui como é importante ouvir o meu corpo, estabelecer limites, né? Eu sei que foi como teve que ser, foram muitas coisas pra fazer, e agora eu vou me cuidar, vou voltar a ter meus tempos aí de noite, pra mim ir pro Rian, pra gente descansar, pra gente relaxar. E é muito bom quando a gente tem muita coisa pra fazer e a gente gosta das coisas que a gente tá fazendo, mas ao mesmo tempo a gente precisa lembrar do nosso papel na vida, sabe? Nosso papel não é só correr atrás, não é só se desesperar fazendo um monte de coisa e produzir. A gente precisa ter nossa pausa. E isso veio tão forte pra mim, porque é uma coisa que eu sei, só que quando eu vi, eu me peguei, sabe, nesse bolo de coisas. Como isso prejudica a gente, né? Porque daí vem uma doença, vem uma coisa que te bota ali em casa, né, como eu tô, sem fazer nada, sem fazer minhas atividades que eu gosto de fazer, sem estar ali no meio das coisas. Inclusive hoje vai ter uma gira de desenvolvimento lá da Terreira, eu não vou ir. Então, pra tu ver como é importante a gente se cuidar, porque quando tu não te cuida, a tua saúde pesa e pede, te obriga a parar e tu acaba perdendo coisas incríveis que tu gosta de fazer, né? Então eu tô refletindo muito sobre o meu papel nas coisas, sobre pegar mais leve nas coisas também. Eu me cobro muito de fazer isso, de fazer aquilo e tal. Tipo, eu tô em casa, eu tenho que começar a limpar tudo, eu tenho que fazer tudo. E tipo assim, calma, sabe? Calma, simplesmente calma. Descansa a tua cabeça. Tenha o tempo pra tu relaxar, pra tu descansar, pra tu não fazer nada. A gente é tão impulsionado a precisar estar em produção o tempo todo que a gente não consegue relaxar, né? Eu tô falando isso pra vocês, mas eu tô falando isso total pra mim. E são coisas que eu sei que eu preciso relaxar, que eu preciso ficar sozinha, que eu preciso me reconectar comigo mesma, preciso acender minhas velas, fazer meus rituais. Eu simplesmente fui atropelando uma coisa na outra, até fazia meus rituais, fazia as coisas, mas eu não dava tempo pro meu corpo descansar. E, gente, corpo, mente, espírito, não tem como deixar de lado. A gente precisa andar com os três sempre, tentar. Claro que não ser super alinhado, perfeito, não é isso. Mas a gente precisa ter atenção pros três sempre. Senão tá aí, ó, com essa voz louca, falhada. Ai, meu Deus, toda errada, né? Ai, gente, sério. Eu tô assim, ó, muito agradecida por esse momento. Não aguento mais, tá? Não aguento mais estar em casa sem fazer as coisas. Mas eu tô muito agradecida porque esse período foi incrível pra eu conseguir prestar atenção no que eu tava fazendo comigo, sabe? Me cobrando muito. Eu e o Rian, a gente também conversou sobre várias coisas.
E é muito louco como eu me coloco num lugar de cobrança, de me exigir, de tal. Eu fico muito carrasca em cima de mim, sabe? E eu preciso pegar mais leve, muito mais leve. Eu preciso relaxar muito mais, olhar as coisas com mais tranquilidade, não tanto assim, tipo, vou fazer isso, fazer aquilo, e não sei o que, e não sei o que. Eu estava muito assim, muito nesse pique. E eu e a gente é muito parecido, vocês não têm noção. A gente é, sério, a gente é igual nessa questão, porque a gente entra numa onda assim, tipo, vamos fazer tal coisa. E aí a gente vai, sabe? E daí a gente se atira, e daí a gente quer fazer 500 coisas, e daí não sei o que. E a gente tava nessa. E agora, eu e ele, a gente conversou muito sobre isso, né? Ele falou, amor, calma, né? Tipo, já tá tudo... Agora, a gente teve aquele foco, aquele pico de fazer muita coisa. Agora já tá tudo mais alinhado, a gente já pegou o rumo e tal. Então pega mais leve contigo, né? Tipo, eu tava tão louca, gente, pra vocês terem noção. Eu tava tão acelerada que, tipo assim, eu saía no meio da tarde pra fazer uma aula de bike e eu ficava pensando, mas eu tenho que ir lá na loja fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí depois, e eu ficava assim, e eu não conseguia relaxar em lugar nenhum que eu tava. Em lugar nenhum, tanto que quando eu chegava em casa eu ia limpar, eu ia não sei o que, eu ia fazer coisa. E aí eu me deitava super agradecida, feliz da vida, porque eu estou, mas exausta, totalmente exausta. E eu pensei, cara, eu preciso trazer presença, preciso trazer calmaria, que é o que, né, tipo, na minha essência eu tenho isso, né, de ser mais calma, de ser mais tranquila, de trazer as coisas com mais leveza. E eu não tava conseguindo porque eu tinha mergulhado no mundo da correria. E quando a gente se afasta muito da nossa essência, as coisas começam a acontecer pra gente voltar pra ela, né? E por isso que eu tô tão agradecida, independente de estar doente ou não. Porque toda essa situação me fez perceber o que eu preciso fazer agora, sabe? E é isso. E eu acho que eu conversei muito com vocês, né? Mas eu tô super feliz de ter gravado esse vídeo, feliz por mim, por estar aqui, por ter me colocado aqui pra conversar. Me trouxe muita clareza tudo isso que eu falei pra vocês. A gente vai falando, a gente vai comunicando. Às vezes pode ser pra uma pessoa, pode ser aqui pro vídeo compartilhado. Acho que sempre alguém vai conseguir se identificar com alguma coisa, apesar de eu ter falado muito, ainda mais com essa voz de taquara rachada. Então eu agradeço muito quem assistiu esse vídeo aqui. E me trouxe muita clareza. As coisas que aconteceram na minha vida, eu fui recapitulando, né, como que foi esse ano. A gente passou da metade do ano, então a gente ainda tem muita coisa pra fazer esse ano. Não tá nada entregue, não tá nada perdido. A gente tá cheio de coisa maravilhosa pra fazer, pra viver. Então se cuidem, prestem atenção nos sinais que o corpo de vocês dá, se escutem, tirem de lição aquilo que vocês precisam. E eu não vejo a hora de poder voltar pra minha rotina, mas de uma maneira muito mais consciente e me permitindo ter meus momentos de descanso, porque quando a gente vê, a vida vai lá e engole a gente, né? Por isso que a gente precisa estar muito atento, muito, muito atento a tudo e tirar o melhor de cada situação. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se vocês ainda não são inscritos nesse canal, se inscrevam, tem muita coisa legal pra acontecer esse ano ainda e nos próximos que virão, e eu adoro compartilhar com vocês. Um beijo no coração de vocês e até os próximos vídeos. Tchau! Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.